Graça e paz, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui à lição 3, que trata sobre a autoridade suprema de Cristo. Para quem não tem, a gente segue essa revistinha aqui, tá certo? Se você não tiver, pegue sua Bíblia, que a gente vai manusear, vai passear aqui pela nossa bússola, amém? E então a gente vai começar e antes de começar eu te convido a orar. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar, vamos pedir a Deus a direção aqui da EBD, amém? Vamos lá. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, soberano, nós queremos te dar graça, meu Pai, por esse momento, por mais um momento de aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos demais, Senhor, porque nós sabemos que nada é por nós, mas tudo vem de Ti, Senhor. Se nós estamos aqui nesse momento podendo aprender da Tua Palavra, é porque Tu assim nos confiou, Tu assim nos concedeu, meu Pai. Muito, muito, muito obrigado. Toma a frente dessa escola bíblica dominical, meu Pai. Abre nossas mentes, que essa palavra fique gravada nos nossos corações, que a gente saiba que existe a autoridade do Teu Filho Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Nós repreendemos toda distração, fazer com que as nossas mentes estejam cativas aos ensinamentos que aqui vão ser feitos, meu Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, como dito, a gente vai começar a lição 3. E a lição 3 trata da autoridade suprema de Cristo. E a gente pode ver aqui na nossa revistinha que o texto bíblico básico são dois. Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, e 1 Timóteo capítulo 2, dos versículos 5 a 6. A gente vai ler, se você porventura não tiver a revistinha da EBD, você pegue sua Bíblia e abra nesses endereços bíblicos, amém? Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Timóteo capítulo 2, dos versículos 5 ao 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que esse tema já é do conhecimento da maior parte dos cristãos. Eu creio que até de todos os cristãos, mas é bom que a gente fale, que a gente ensine, porque toda repetição é pedagógica. É bom que a gente saiba que Cristo tem autoridade suprema desse mundo que nós vivemos. Ele tem autoridade suprema nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Então, que a gente já saiba de antemão que todo o poder foi dado a Jesus Cristo, certo? E aí a gente pode perguntar, mas quais são as evidências que Cristo tem todo o poder? A gente tem na Bíblia várias evidências disso, certo? A gente pode primeiro dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Essa é a maior evidência de todas.
Se nós, igreja do Senhor, somos corpo, denominado de corpo, Cristo é a cabeça, é o cabeça. A cabeça é quem governa o corpo, meus irmãos. Então, a gente tem que saber que quem comanda esse mundo, quem comanda a igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Isso está lá em Efésios 4,15. Você pode abrir depois e dar uma lida nesse versículo. Certo, meus irmãos? Então, Cristo é o cabeça, Ele é quem governa. Ele é o poderoso, Ele é quem dita os trâmites. Não é trâmite. Corre isso aí, pastor Cristo. Não é trâmite, é Cristo quem dá a direção da sua igreja. A gente não pode pensar que a igreja é conduzida por um ser humano. A igreja do Senhor é conduzida por Ele próprio. Ele é que é o condutor de toda a sua igreja, certo, meus irmãos? Então, lógico que a gente vai respeitar as autoridades que foram colocadas, a gente viu isso na lição 1. A gente vai respeitar as autoridades que foram colocadas aqui na terra por Jesus, certo? A gente não vai de forma alguma desobedecer. O cristão é da sua essência, da sua natureza a obediência, certo? Então a gente não vai desobedecer, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a igreja do Senhor aqui é conduzida por uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, certo? E aqui ele tem as pessoas em que ele delegou, e essas pessoas conduzem a igreja, certo, meus irmãos? Então, que a gente, em primeiro lugar, saiba, Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Amém? Não vamos esquecer isso. Ele é quem comanda. Ele é quem comanda, está dito lá no livro de Efésios. O segundo ponto que a gente pode observar a autoridade suprema de Cristo na própria divindade de Cristo, certo? Se a gente for perceber, enquanto Cristo, no ministério dele de 3 anos, ele fez muitas obras, continua fazendo, é óbvio, mas ele fez e faz obras grandiosas, certo, meus irmãos? A gente viu vários casos na Bíblia em que Jesus só poderia fazer isso se fosse Deus, como ele de fato é Deus, certo? Então, a gente pode citar o exemplo de Lázaro, que esse é o caso mais clássico. Lázaro já havia morrido há 4 dias e Jesus disse que ele viesse para fora e ele retomou a vida. Então, só quem é Deus pode fazer esse tipo de obra. Jesus fez obras maravilhosas, obras dignas de Deus, porque Ele é Deus. Então, esse é um ponto também, um aspecto que a gente tem que ter em mente, que Jesus é Deus por conta das suas obras, certo? Ele fez coisas maravilhosas. Aí um exemplo só para ilustrar o poder de Deus. Outro aspecto que a gente pode se ater aqui, meus irmãos, é que Cristo também foi muito poderoso em palavras. A gente via por diversas vezes que os fariseus tentavam por diversas formas cercar, deixar Cristo imprensado, como se diz, mas eles não conseguiam, porque ele tinha a palavra certa no momento certo. Ele não alterava a voz. Cristo falava e a palavra dele tinha poder. Por quê? Porque ele é Deus. Por esse simples motivo. Então, ele foi poderoso em palavras, não só em obras, mas em palavras. A gente via na época de Cristo, os fariseus, eles gostavam muito de falar, mas eles não faziam, por isso que eles eram chamados de fariseus, certo? E então eles falavam muito e não faziam. Corta isso aí, pastor Cristo. Então, meus irmãos, a gente via que Deus tinha essa grande diferença. Ele tinha poder em palavras e em obras, certo? E também outro aspecto que a gente pode enxergar a divindade
de Jesus Cristo é no que tange a perdoar pecados. A gente vê lá em Marcos capítulo 2, versículo 5, que ele diz, eu estou com a Bíblia aberta aqui, olha o que Jesus fala. Vendo-lhes a fé, é aquele episódio da cura do paralítico em Cafarnaum, que os amigos colocaram o doente por cima da casa, pelo telhado. Eles abriram um buraco. Aí depois você pode ver lá em Marcos 2, mas se atém aqui comigo no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, perdoar pecados só quem pode fazer é Deus. Se Jesus fala uma coisa dessa, está evidente que ele é o próprio Deus, como está evidente em outros versículos que eu posso citar para você aqui. João 17, versículo 5, lá mostra que Jesus fala no tempo verbal de passado, como se ele estivesse na criação do mundo, como de fato ele estava. Certo? A gente pode até abrir esse versículo para você ver. Abra esse versículo aí em João, capítulo 17, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Deus trino, vou repetir, Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a criação do mundo, eles já eram Deus, eles já estavam. Eles são, a matemática do homem, ela entende que 1 mais 1 é 3. A matemática de Deus não. 1 mais 1 é 1. É um Deus só, é um Deus trino. Certo, meus irmãos? Então, Jesus, é importante que a gente lembre isso aqui. Jesus, ele é Deus e ele veio em corpo humano para nos remir, para redimir dos pecados. Amém? Não vamos esquecer que aquele sacrifício na cruz foi para nos salvar, para nos justificar e para salvar todo aquele que confessa o seu nome. Amém, meus irmãos? Então, só quem pode, voltando ao tópico que a gente estava falando, de perdoar pecados, só quem pode perdoar pecados é aquele que é Deus. Então, a gente vê que Jesus tem, e de fato tinha, a autoridade, desde aquela época, como ele tem até os dias de hoje, ele tem a autoridade suprema de Cristo é evidente. Certo? A gente vê em outros versículos, como Filipenses, que tudo está colocado debaixo dos pés de Jesus. Tudo. Então, ele tem autoridade suprema. E isso fica evidente na Bíblia Sagrada. Amém? Amém ou não amém? Então é isso, meus irmãos. A gente fique com essa mensagem tatuada nos nossos corações, que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. É importante, só para finalizar, a gente falar, porque muitas das pessoas que são novas na fé podem não compreender, podem ficar um pouco confusas com isso, mas a gente pode vir de Gênesis, do começo de tudo, onde Deus criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden. E só deu uma condição ao homem, que não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, certo? Então, Deus deu essa única determinação ao homem. O homem foi lá e comeu. O que aconteceu? Quando o homem desobedece a Deus, quando ele comete o pecado, e assim é até hoje, há um afastamento do homem e de Deus, certo? E o que aconteceu? Deus deu essa determinação e deu uma pena se ele fizesse. Ele disse:
se comeres, certamente morrerás. O que aconteceu? O homem estava fadado à morte eterna. Mas como Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através de Jesus, que foi o homem sem pecados, através de Jesus, que foi o homem sem pecados, nós podemos hoje estarmos aqui, nós que cremos em Jesus, que confessamos o nome de Jesus, podemos ter a certeza que somos justificados pelo sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz, meus irmãos. Então, que a gente saiba que o nosso Deus mandou seu Filho unigênito para nos salvar, porque nós estávamos fadados à morte eterna. E Ele nos amou de uma forma maravilhosa, certo? Então, esse Jesus Cristo, que é todo poderoso, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, nos ama. Ele só pede uma coisa nos dias atuais, que a gente creia nele, que a gente confesse o nome dele, e assim a gente pode ter a certeza que seremos salvos. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra, que a gente saiba, que a gente lembre a todo momento que Cristo tem toda a autoridade. A autoridade de Cristo é suprema, certo? Então é isso, meus irmãos, que Jesus possa te abençoar, medite dia e noite nessa palavra, cada dia mais, ainda mais nesses momentos de quarentena, medite na palavra, que essa palavra é que vai te fortalecer, meus irmãos. Amém? Creia que Jesus te ama. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, assim diz Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos ter fé, vamos crer que esse momento de quarentena vai passar para a honra e glória do Senhor. Ele não perdeu o controle das coisas, Ele está no controle das coisas. E isso é um ponto da autoridade suprema de Cristo. Ele tem todo o poder, Ele não perdeu o poder. Esse coronavírus não tem poder algum sobre Jesus. Jesus está controlando tudo. Então creia, meu irmão, creia, medite nessa palavra. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e que Jesus te abençoado para o teu crescimento pessoal, certo? E que Jesus possa te abençoar mais e mais e mais. E fique firme na paz do Senhor. Amém? É isso que eu te desejo, que você fique firme e que medite dia e noite na palavra. Amém?